Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como ser uma boa assistente social. Vou trazer aqui para vocês 5 pontos que eu acho que é imprescindível para você ser um bom profissional do serviço social. Então bora lá, sem mais delongas, já deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @julie12larissa, e tem também o meu segundo Instagram que é voltado para os meus estudos de concursos. Eu mostro minha rotina, meu dia a dia estudando para concursos por lá, que é estudos.julie. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, porque eu tenho bastante coisa para falar, bastante coisa interessante, e eu sei que vocês têm interesse. Algumas das coisas que eu vou falar aqui são um pouco óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito, e eu acho que é muito importante algumas coisas que eu vou falar aqui, por mais simples que pareça ser. Então, primeiro de tudo, se dedique na graduação. É na faculdade que você vai conhecer o mundo que é o serviço social. Então, é muito importante que você estude, que você se dedique mesmo, não só às coisas que a faculdade te traz, mas também para além da faculdade, né? Porque é muito importante que a gente estude sempre a mais do que é solicitado pra gente. Então vai fazer toda a diferença você ser um profissional que sempre procura estudar além do que está ali a sua demanda, além do que é pedido a você. Sempre estude a mais, sempre procure textos sobre assuntos que você tem dificuldade, videoaulas, livros, leia artigos, enfim, se dedique na graduação, porque a partir da faculdade, a faculdade ela vai te moldar a ser um bom profissional, só que também você precisa correr atrás, né? Então, aproveite muito a faculdade, os professores, tire dúvidas, estude, faça grupos de estudo com seus colegas também, se der, porque é muito importante a questão dos estudos, não só das demandas que a faculdade te traz, mas também para além disso, né? A gente também tem que ser proativo e procurar saber mais das coisas. Então, se dedique à faculdade e aproveite ao máximo o tempo que você tiver nela, porque é isso que vai fazer você ser um bom profissional. Segunda coisa, estude mesmo depois de formado. Não é só porque você se formou em serviço social que acabam os estudos para você. Não, é muito importante essa educação continuada, estar sempre estudando. Por quê? Porque o objeto de estudo, o objeto da ação do assistente social é a questão social. E por mais que a questão social esteja presente na nossa sociedade, né, no mundo, há bastante tempo, aos poucos a sociedade vai se transformando e a questão social também vai se transformando. Então é muito importante a gente estar acompanhando todas essas nuances da desigualdade social, da vida em sociedade, dos usuários, né, que são as pessoas que nós atendemos. Enfim, é muito importante estudar sempre a realidade social e as demandas delas inerentes, porque sempre muda e é preciso você estar acompanhando essas mudanças. Além disso, quando você estiver ali no seu cotidiano profissional, na sua atuação profissional, a realidade ela é muito complexa, ela é muito dinâmica. Então vão aparecer, por mais que você, sei lá, esteja trabalhando 20 anos como assistente social, 30 anos, não sei, por mais tempo que você tenha de experiência profissional, você pode ter certeza que algo sempre vai te surpreender. Algo pode te tirar da zona de conforto, então é muito importante que você continue estudando para também atender da melhor forma os usuários do serviço que você está inserido. E isso, né, de estudar depois de formado é tão importante que é muitas vezes neste momento que os profissionais eles procuram especializações. Por quê? Vamos supor, eu tô ali no CREAS, eu tô tendo muitas demandas de violência doméstica, que é algo complexo, é algo difícil de lidar, então eu preciso me aprimorar, eu preciso estudar mais específico sobre aquilo para eu conseguir ter uma melhor atuação profissional, entendeu? Então é nesse momento que muitos profissionais acabam procurando especializações, mestrado, enfim, pós-graduação no geral, para estar ali sempre estudando e sempre acompanhando a dinâmica da realidade. Terceiro, saiba escutar. Esse daqui é um dos pontos fundamentais quando a gente está falando de atuação profissional do assistente social. A escuta qualificada é algo muito importante. A escuta qualificada é basicamente você escutar atentamente a narração do usuário, o que o usuário te traz ali de demanda, o que o usuário está contando para você, e a partir dessa escuta você filtrar o que ele está necessitando. Então, por exemplo, quando você vai fazer um atendimento,
a pessoa, você pode ficar ali 1, 2 horas, 1 hora e meia conversando com a pessoa. A pessoa ela vai te falar de várias coisas, vários pontos da vida dela e vai caber a você, profissional, filtrar os pontos mais importantes e os pontos que precisam de uma atuação, de uma política social ali, por exemplo. Então, essa escuta qualificada, né, essa atenção mesmo ao usuário no momento do atendimento, ela é fundamental, porque isso também vai te diferenciar como um profissional, e isso é com o tempo, tá? Parece que é algo muito complexo, não é só ouvir, gente, nunca é só alguma coisa, sempre tem algo a mais. Não é só ouvir, é ouvir atentamente, criar um vínculo profissional para aquele usuário contar sobre a vida dela, para você conseguir dar um amparo ali por meio das políticas sociais à vida daquela pessoa. Então, a escuta, ela é muito importante mesmo, e isso eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua atuação, isso vai te fazer um bom profissional, uma boa profissional. Porque imagina, o usuário, ele tá ali contando a vida dele, sabe? Está narrando a realidade social dele. Isso é algo muito importante, principalmente porque o assistente social, ele lida com demandas muito complexas, muito difíceis de escutar também, né? Então é muito importante que você seja um bom ouvinte e que você seja um profissional, né, no que tange a isso. Então, escutar qualificadamente é muito importante. Além disso, a escuta ela é muito importante, por quê? Porque depois daquele atendimento, geralmente o assistente social ele precisa fazer um registro. Então, ou ele faz um registro no sistema sobre aquele atendimento, as demandas, ou então ele precisa fazer um relatório, um estudo, enfim. É preciso registrar, então é muito importante que você leia, que você escute atentamente aquele usuário, porque depois você vai ter que escrever sobre aquilo, sabe? Principalmente se você vai precisar fazer um relatório. Então é muito importante mesmo, quero deixar bem claro aqui que é muito importante a questão da escuta. Nosso quarto e penúltimo ponto é: entenda a realidade política e social. Sim, envolve política sim, assistente social não é neutro, gente. Isso, se você estudar os códigos de éticas com o passar do tempo, vai aparecer a recusa da neutralidade. Então é muito importante que o assistente social ele não seja neutro e que entenda a realidade política e social. Por que política e social? Porque, gente, a nossa vida é política, tudo envolve política, a nossa vivência é política, a nossa realidade é política, tudo é política. E o assistente social, ele trabalha com políticas públicas, então ele precisa sim entender o contexto que o país está, como esse contexto vai influenciar no trabalho do assistente social, vai influenciar nas políticas públicas. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2023. E a gente acabou de ter uma mudança de presidente. E isso, gente, acarreta e muito a vida não só dos usuários, mas como de nós profissionais também. Por quê? Um exemplo clássico. Quando o Jair Bolsonaro estava como presidente, ele criou o auxílio emergencial, ele criou o Auxílio Brasil, acabou com o Bolsa Família. Essas coisas diretamente e indiretamente acarretam na nossa atuação profissional. Por quê? Porque os usuários, a gente trabalha com quem? Com uma população que está ali vulnerável, que tem uma questão social muito forte, com uma realidade social muito difícil. Essas coisas, esses pontos, essas mudanças, elas afetam diretamente a vida dos usuários, que são as pessoas que nós trabalhamos, que nós convivemos, que nós atendemos. Então é muito importante sim entender o contexto político, entender o contexto social que o nosso país está enfrentando, seja desmontes de política, seja a criação de novas políticas, seja a questão da pandemia, que aconteceu muita coisa. Então, assim, eu quero trazer isso muito importante para vocês, porque tem pessoas que acham que o assistente social ele tem que ser neutro, ele tem que ficar ali na dele, e não, gente, é muito importante você sair de cima do muro, você tem que tomar posicionamentos. Posicionamentos o quê? Posicionamentos em prol dos usuários, em prol das políticas, porque o assistente social ele entende o quão importantes são as políticas sociais. Então é muito difícil você ficar em cima do muro quando uma pessoa, ou seja, um prefeito, sei lá, alguma autoridade, falar em desfinanciamento de políticas públicas, por exemplo. Você não pode ficar neutro ou então falar,
tudo bem, porque isso você sabe, você estudou na faculdade para isso, para entender o quão importante isso é na realidade. E a partir disso, a partir das políticas e da nossa atuação na análise da realidade política e social, a gente vai entender as coisas que perpassam a vida do usuário. Então, por que tal pessoa é daquela maneira? Por que tal pessoa vive naquela condição? O que aconteceu? Qual é o meio que aquela pessoa está inserida para estar acontecendo, seja uma violação de direito, seja um risco, uma vulnerabilidade social. Então, é preciso sim entender a realidade política e social, porque isso afeta diretamente a vida dos usuários e o nosso trabalho. Eu ia trazer 5 pontos, mas eu pensei em um sexto ponto que é muito importante agora, então agora sim nós vamos para o penúltimo ponto, que é esgote as suas possibilidades. O cotidiano profissional, ele é muito difícil, ele é muito desafiador. Não só pelo contexto que nós estamos vivendo de desfinanciamento das políticas, né, falta de investimento nas políticas sociais, nas políticas públicas, na seguridade social, enfim, saúde, assistência, enfim. A gente vive um sucateamento real das políticas, mas por conta também da própria questão social, que traz coisas muito difíceis na realidade. Então, a desigualdade social, gente, ela é muito latente no Brasil. O país é gigante, tem muita desigualdade, é muita discrepância. Às vezes, nem entre... Tipo, por exemplo, São Paulo e Nordeste, a gente sabe que tem uma discrepância, mas às vezes dentro de próprias cidades vizinhas, a gente vê a desigualdade social. Devido a todo esse contexto que é político e que é social, a gente acaba fazendo uma análise da realidade social que afeta, sim, o nosso trabalho. Então, por exemplo, se está tendo um desfinanciamento, não está tendo investimento no setor da assistência social, isso vai acarretar no seu trabalho, isso vai dificultar o seu trabalho, vai dificultar as respostas que você vai dar às demandas do usuário. Então, às vezes, por exemplo, você precisa encaminhar um usuário para, sei lá, pro CREAS. Só que a pessoa vai chegar lá no CREAS e não tem um mínimo de profissionais, assim, não tem uma estrutura boa. Enfim, essas coisas, gente, são muito importantes pra gente analisar e pra gente lutar contra. Então é difícil sim a atuação profissional do assistente social. Por quê? Porque é uma atuação que depende muito da rede socioassistencial dos municípios, os serviços públicos funcionando. E é muito difícil trazer respostas, o assistente social trazer respostas às demandas quando os serviços não estão funcionando, quando os serviços estão assim com o mínimo ou o mínimo do mínimo da capacidade de atuação. Uma coisa que eu percebo bastante aqui no meu município, né, é que falta gente, coisas básicas, tem serviço que não tem carro ali à disposição, então às vezes, sei lá, pode chegar uma mulher em situação de violência no CREAS e às vezes não tem carro para levar ela para uma delegacia, para fazer um corpo de delito, enfim, fazer todos os procedimentos. Então, assim, isso é muito grave e é desanimador. Eu entendo que é desanimador, porque eu vejo isso na minha atuação ali enquanto estagiária e em breve também como futura assistente social, que eu me formo esse ano, em julho de 2023, amém. Então, o que eu quero falar com isso? É desanimador? Sim. É desanimador, é cansativo tá lutando, porque você sente que você tá lutando contra uma corrente. Mas é muito importante que você esgote todas as suas possibilidades de atuação. Você, como assistente social, você não pode se dar por vencido, sabe, por isso. Eu sei que é difícil e que muitas vezes não depende só da gente, depende de vários fatores. Mas a gente não pode desistir. Você tem que sim tentar fazer o seu melhor ali dentro do contexto que você está inserido. Você tem que esgotar as possibilidades, tentar ao máximo a responder a demanda daquele usuário. Porque quando um usuário chega em um serviço, o tanto de desproteção social que já aconteceu na vida dele para ele chegar até ali já é muito grave, sabe? Então a gente tem sim que se virar nos 30 às vezes para tentar responder a demanda daquele usuário. Eu sei que é muito difícil, eu já ouvi profissionais falando, por exemplo, se o serviço não me dá o mínimo para eu trabalhar, eu vou trabalhar apenas com aquilo que o serviço dá. Então, se é o mínimo, eu vou acabar trabalhando só com o mínimo. E eu até entendo esse tipo de atuação, né, porque vem de uma frustração, mas eu acho que não tá certo. Pelo menos isso é a minha opinião, tá, gente? Eu não acho que isso tá certo, porque eu sei também que tem o outro lado da moeda, que se você estiver fazendo sempre o máximo
com o mínimo, cada vez pode vir o mínimo, ou as pessoas, né, os gestores acharem que o mínimo tá bom, tá dando certo. Enfim, isso é muito complicado e muito contraditório, mas eu acho que se a gente sempre fazer o mínimo, no final das contas, quem vai se prejudicar é o usuário que já vem ali com uma vulnerabilidade imensa, que já vem com várias desproteções, violações de direito, sabe? Então eu acho que é muito importante que a gente tente sim esgotar as possibilidades da nossa atuação, mesmo que a gente esteja em um ambiente difícil. E o último, mas não menos importante, é cuide do seu eu pessoal. Esse daqui, gente, esse daqui é importante, viu? Por quê? Porque o assistente social, quando ele tá ali trabalhando, quando ele tá atuando, ele tá diante coisas muito complexas, relatos muito complexos. Ele tá diante de violência doméstica, negligência, abuso sexual muitas vezes, enfim, são temas tão delicados e que mexem muito com a gente. Então, assim, é muito fácil de adoecer, é muito fácil de você ficar ouvindo essas coisas e talvez você não tenha uma resposta para aquela demanda, e isso vai te trazendo uma angústia, sabe? Eu entendo isso. Só que, por conta desse contexto muito difícil de atuação profissional, é importante que você se cuide. Então, faça terapia, seja acompanhado por um psicólogo. Acho que a gente já vive em um tempo que não é banalizado essa questão de terapia, sabe? Não é visto como um preconceito, como coisa de doido, que antigamente a gente sabe que tinha isso. Mas não, faça sim acompanhamentos psicológicos, se precisar psiquiátricos, faça também, porque é a sua saúde. Gente, não é fácil ficar ouvindo essas coisas, sabe? Você ouvir de uma pessoa que tá diante na sua frente falando que ela que ela sofre, sei lá, violência todo dia, que ela o pai, o filho bate ou então negligencia. Gente, são demandas muito difíceis. Quem já tá atuando vai saber do que eu tô falando, e quem entrar no estágio também vai saber disso. Então, assim, cuida do seu eu pessoal, vá fazer uma terapia, faça exercícios, faça tudo que te traga uma saúde, não só saúde mental, mas saúde física também, porque é muito difícil lidar com essas coisas. E eu não tô falando aqui pra você parar de se impactar com essas coisas, porque, gente, parou de se impactar com essas coisas, chega. Vai se aposentar, vai fazer outra coisa, porque essas coisas absurdas a gente nunca pode naturalizar. Então a gente tem que sim se comover, a gente tem que sim sentir aquilo, sabe? Pra conseguir também trazer respostas pra lutar contra essas demandas, tá bom? Não é, ouvir, entrou aqui, saiu pra aqui, tudo, fechou meu dia, próximo. Não, gente, a gente tem que se impactar sim, porque a gente é ser humano, a gente não é fácil ouvir essas coisas. Então foi esse o vídeo, pessoal, bem rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Trouxe aqui 6 pontos pra gente discutir um pouquinho. 6 pontos que eu acho muito importante pra fazer diferença na sua atuação profissional, pra você ser uma boa assistente social. Se vocês quiserem, eu faço parte 2, parte 3, porque o que não falta é coisa pra gente se policiar ali, pra gente se tornar um bom profissional, né? Então, essas foram as 6 coisinhas. Eu quero saber de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, se vocês acham que tem mais coisas. Podem comentar aqui o que vocês quiserem, que eu vou estar sempre vendo os comentários de vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e me seguir lá no Instagram, que é @Julie12Larissa. Um beijo e até o próximo vídeo.